Se você quiser aprender um pouco mais de matemática e gostar da aula, se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, dê um like no vídeo e ative o sininho para receber a notificação sempre que um vídeo novo for postado no canal. Aproveite e compartilhe para seus amigos. Desta forma, você vai estar apoiando o nosso trabalho e nos incentivando para que novos vídeos sejam publicados. Eu sou o professor Gleidson Amorim e vamos estudar agora múltiplos divisores de número natural. Essa aula é dividida em 4 partes. As 3 primeiras são com conceitos, exemplos e exercícios mais simples, e a última com exercícios e problemas. Logo após a vinheta, continuaremos com a segunda parte. Bom estudo! Números primos e compostos naturais. Definição de números primos. Números primos são os números que possuem apenas 2 divisores. Exemplos. O número 7 é primo, pois possui apenas 2 divisores, 1 e 7. O número 23 é primo, pois possui apenas 2 divisores, 1 e 23. E o número 31 também é primo, pois possui apenas 2 divisores, 1 e 31. Definição de números compostos. Números compostos são os números que podem ser escritos na forma de produto de primos. Exemplos. 15. Podemos escrever o 15 como 3 vezes 5. 5 é primo, 3 é primo, isso aqui é um produto, então 15 pode ser escrito em forma de produto de primos, 15 é composto. 27 pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Como 3 é primo, 27 é composto. 40. 40 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Como 5 e 2 são primos, e isso aqui é um produto de primos, então 40 é um número composto. Todo número natural é primo ou composto, exceto o número 0 e o número 1. Tabela com os divisores e classificação dos números naturais de 0 até 21. Bora começar aqui com 0, que é o menor número natural. 0 possui infinitos divisores. São eles 1, 2, 3, 4, 5 reticências. São todos os elementos de n asterisco. Então, 0 não pode ser primo porque não tem apenas 2 divisores. E também não pode ser composto porque a gente não pode escrever 0 como um produto de primos. Então, a classificação quanto a primo ou composto do 0 não tem. 0 não é nem primo nem composto. O mesmo acontece com 1. O 1 não tem apenas 2 divisores. O 1 possui apenas um divisor, então não pode ser primo. Como também não podemos escrever 1 como um produto de primos, resulta que 1 também não é composto. Então 1 não é nem primo e nem composto. A partir daqui, para qualquer número maior ou igual a 2, natural, todo número é primo ou composto. Tá? Então as exceções são 0 e 1. A partir de 2, todo natural ou é primo ou é composto. E aqui nós temos, aqui, dando continuidade aqui à tabela. 2 possui apenas 2 divisores, é primo. 3 possui apenas 2 divisores, também é primo. 4 não possui apenas 2 divisores. E 4 a gente pode escrever como um produto de primos, 2 vezes 2. Então 4 é composto. E assim por diante. 5 é primo, 6 é composto, 7 é primo, 8 é composto, 9 é composto, 10 é composto, até nossa tabelinha aqui, 21 que é composto. Crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um grego que viveu alguns séculos antes de Cristo. Ele desenvolveu um método para se determinar facilmente os números primos com uma tabela. Esse método recebe o nome de crivo de Eratóstenes. Então temos aqui uma tabela
com 10 linhas e 10 colunas e numeradas de 1 a 100. Primeira coisa que a gente faz é eliminar o número 1, porque não é primo nem composto, a gente sabe disso. Então, eliminamos. Próximo número, 2. 2 tem apenas 2 divisores, 1 e 2. Então, 2 é primo. Então, eu marco aqui o 2 como o nosso primeiro primo. O 2 é o único primo que é par. Agora, todos os múltiplos de 2, maiores do que 2, eu vou riscar, porque são compostos. Então, eu risco 4, eu risco 6, eu risco 8, 10 e assim por diante. Eu vou riscar todos os pares maiores do que 2, porque todos eles são compostos. Próximo número, 3. 3 possui apenas 2 divisores. Então eu marco aqui que 3 é primo. Agora, todos os múltiplos de 3, que não foram riscados ainda, a gente risca porque são compostos. Então o próximo aqui, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, já está marcado. 3 vezes 3, 9, eu marco e marco todos os outros múltiplos de 3. Próximo número 4, já está marcado, porque é composto. Próximo número 5. O 5 possui apenas 2 divisores, então eu vou marcar como primo. Agora todos os múltiplos de 5, maiores do que 5, eu vou eliminar porque são compostos. E os múltiplos de 5 sempre terminam em 5 ou em 0. Os que terminam em 0 já estão marcados, porque são todos pares, já foram eliminados. Agora eu vou marcar esses outros aqui, que terminam em 5, todos eles, porque são compostos. Pronto. Próximo número, 6, já está marcado. Próximo, 7. 7 possui apenas 2 divisores, então eu marco como primo. Agora todos os múltiplos de 7 eu vou eliminar porque são compostos. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2, 14, já está marcado. 7 vezes 3, 21, já está marcado. E assim por diante. Então, a gente marca todos os múltiplos de 7 maiores do que 7. Próximo 8 está marcado. Próximo 9 está marcado. Próximo 10 está marcado. Próximo 11. Eratóstenes também descobriu uma maneira de parar, né, com esse cálculo, para não fazer cálculos desnecessários. Ele descobriu o seguinte, que basta que a gente teste até o quadrado do número dado. Se esse resultado estiver fora da tabela, a gente pode parar por ali. Então, olha só, por que eu não parei aqui no 7? 7 ao quadrado é 49, tá? Não caiu fora da tabela. Então, o próximo número aqui que não está marcado é 11. 11 ao quadrado dá 121, está fora da tabela. Então eu sei que a partir do 11, todos os números que não estão marcados são primos. Então a gente marca como números primos. O crivo de Eratóstenes é uma maneira de peneirar uma tabela de números naturais e conseguir extrair os números primos dela. Então, o conjunto dos números primos naturais, que eu chamo aqui de P, é composto por esses primos, tá? Esses primeiros primos, 2, 3, 5, 7, 11, lá vai até 97 reticências, porque o conjunto dos números primos é infinito. Mínimo múltiplo comum, ou simplesmente MMC. O MMC de 2 ou mais números é o menor múltiplo, diferente de 0, desses números. Exemplo 1. Podemos determinar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 da seguinte forma. A gente escreve os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 reticências. Também os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12 reticências. E a gente faz o seguinte, eliminamos o 0 dos dois conjuntos. Pronto. Agora, a gente vai pegar o menor elemento, 2. 2 é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 3. Então, a gente elimina. 3 é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 2. Elimina.
4 é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 3. Elimina. 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 3. Então a gente marca. 6 é o MMC de 2 e 3. Então o mínimo múltiplo comum entre dois números é o menor múltiplo que figura nesses dois conjuntos ao mesmo tempo, excetuando-se o zero. E nesse caso, para 2 e 3, o MMC de 2 e 3 é 6. Exemplo 2. Vamos determinar o mínimo múltiplo comum de 8 e 12. Primeiro a gente escreve os múltiplos de 8, que são 0, 8, 16, 24, 32, 40 reticências. Escrevemos também os múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48 reticências. Eliminamos o zero e vamos procurar o menor número que está nesse conjunto e nesse ao mesmo tempo. Então, a gente chega em 24. Então, o MMC de 8 e 12 é 24. Exemplo 3. Qual o mínimo múltiplo comum de 5 e 9? Escrevemos os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 reticências. Escrevemos os múltiplos de 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45 reticências. Eliminamos o zero e vamos observar qual o menor número que está nesses dois conjuntos. A gente chega no 45. Então, o MMC de 5 e 9 é 45. Olha, vamos supor que eu escrevesse aqui como múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20 reticências. E eu colocasse aqui como múltiplo de 9. 0, 9, 18 e 27 reticências. E eu fosse pesquisar, eu não iria encontrar um múltiplo comum, excetuando o seu zero. Então, quando isso acontece, a gente aumenta mais um pouquinho os elementos de um conjunto e do outro, até que a gente encontre alguém comum. Certo? Então, sempre que a gente escrever e não encontrar, precisa aumentar, porque não chegamos nele ainda. Máximo divisor comum, ou simplesmente MDC. O MDC de dois ou mais números é o maior divisor desses números ao mesmo tempo. Exemplo 1. Podemos determinar o máximo divisor comum de 10 e 15 da seguinte forma. Escrevemos os divisores de 10, que são 1, 2, 5 e 10. Escrevemos os divisores de 15, que são 1, 3, 5 e 15. E vamos pegar o maior número que está ao mesmo tempo nos dois conjuntos, tá? Então, nesse caso aqui é 5. Logo, o MDC de 10 e 15 é 5. Então, ele está procurando o máximo divisor comum. Pode existir vários divisores comuns, tá? Mas a gente procura o maior deles. Exemplo 2. Vamos determinar o máximo divisor comum de 4 e 18. Escrevemos os divisores de 4, que são 1, 2 e 4. Depois os de 18, que são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Procuramos o maior número que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, 2. Logo, o MDC de 4 e 18 é 2. Exemplo 3. Qual o máximo divisor comum de 12 e 30? Escrevemos os divisores de 12, que são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Depois os de 30, que são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. E vamos procurar o maior número que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, 6.
Logo, o MDC de 12, 36. Quando dois ou mais números possuem apenas o 1 como divisor comum, dizemos que eles são primos entre si. Como exemplo, vejamos qual é o máximo divisor comum entre 4 e 9. Os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Os divisores de 9 são 1, 3 e 9. Qual é o MDC de 4 e 9? Qual o maior número que está nesse conjunto e nesse ao mesmo tempo? 1. Então, o MDC de 4 e 9 é 1. Quando o MDC de dois ou mais números é igual a 1, a gente diz que esses números são primos entre si. Então, os números 4 e 9 são primos entre si, pois só possuem 1 como divisor comum.